A gente quer saber o que você acha dele ter falado que o Flamengo não tem muito interesse em jogadores que vêm do mercado do Oriente Médio, não é nem do mercado árabe, porque árabe significa outra coisa. Mas vamos lá. Por enquanto está meio a meio. 50% acha que reflete a realidade do que é o jogador que vem desse lugar do planeta, e para metade das pessoas até aqui é dor de cotovelo. Vou pedir para o Thiago colocar, porque o Igor Coronado, que foi apresentado hoje no Corinthians, respondeu a essa declaração. Vamos lá. Mas o Coronado me interessou essa conversa. Há quanto tempo você acha que o Coronado está no mundo árabe? De cabeça não me recordo. Eu vou falar para você. Não sabe? Você só soube fazer a pergunta do valor. Não sabe há quanto tempo ele está lá? Não, de cabeça não. 5, 6 anos. Você sabe o que é estar 5, 6 anos no mundo árabe para se adaptar aqui? Claro. Não, só estou pontuando, e não estou só para contribuir com você na tua pergunta. Entendeu? Então, quando a gente vai analisar, a gente não analisa só o mercado também. Mas tem situações como essa que você tem que ter conhecimento. Eu tenho, ele tem, aqui dentro tem. Então, às vezes, eu vi que você não tem. Às vezes, a gente tem que ter outras análises para poder ter a decisão. É só isso, entendeu? A pergunta é boa, mas não dá muito para ajustar nesse questionamento, porque o questionamento é muito amplo. Primeiro tem que saber se o jogador quer vir, primeiro tem que ver se o empresário quer trazer, primeiro tem que entender o conceito de esportivo dele, se ele acha que é importante vir para cá ou permanecer mais um pouco no mundo árabe, um cara que já está lá há 6 anos. Se chega a mim agora, enfim, eu estou aqui representando o Corinthians, eu tenho que me importar o que o meu clube pensa e respeito a opinião dele e tudo. E sobre do Flamengo, eu recebi uma ligação do Matheus, auxiliar, um dia, mais uma conversa normal para saber como estava a minha situação lá, foi somente isso. E, enfim, hoje estou aqui realizando um sonho, vestindo essa camisa maravilhosa, espero demonstrar meu trabalho dentro de campo, me adaptar o mais rápido possível e estou tranquilo. Arnaldo, vamos lá. Primeiro, alguns esclarecimentos geográficos. Não existe nada no planeta Terra, nenhum lugar no planeta Terra conhecido como mundo árabe. O mundo árabe não tem sede. O mundo árabe é tipo o universo do Star Wars, o universo do Harry Potter. Existe o Oriente Médio. Árabes podem ser outras... Não é só na Arábia Saudita que eles são árabes, para deixar claro o que ele quis dizer sobre mundo árabe. Em relação ao que ele respondeu do Igor Coronado, que poderia ser muito bem cientificamente explicado, ele foi feito de uma forma um pouco desrespeitosa. E esqueceu de colocar um detalhezinho, que o filho do Tite ligou pessoalmente, o Matheus, que é auxiliar do Tite, para o Igor Coronado. Ele pode até, a direção do Flamengo, o comando técnico, indicando o jogador ou entrando em contato com o jogador, a direção, olha, não vale a pena fazer esse investimento porque esse jogador, na nossa visão, está há muito tempo no mercado, digamos, não tão competitivo, e a gente decide, por isso, não investir nesse jogador, mesmo que a comissão técnica goste dele e tal. Isso tudo é legítimo. Do jeito que ele respondeu, ele não diz uma coisa nem outra, e se o Coronado afirma que pelo menos conversou com o Matheus, acho que pelo menos um flerte existiu. É curiosa essa situação do Coronado. Ele passa a ser um... A gente tem falado tanto lá no G4 Band Esportes, né, Marília, que ele é um jogador meio de um imaginário. A gente, na verdade, claro... Ele é um jogador no momento do universo Star Wars, Harry Potter. Exato. Exatamente. A gente viu ele algumas vezes jogar pelo Al Ittihad, beleza, fazendo dupla com o Benzema, é verdade. Dá para saber que tem talento, mas ele foi tão falado em tantos times brasileiros que eu tenho o temor que ele possa não atingir tantas expectativas assim. Porque eu entendo que ele é um bom jogador, mas não é um jogador
a ser disputado a tapas por todos os cantos do mundo. Além de tudo, fizeram uma crueldade com o rapaz, que é revelar quanto que o cara vai ganhar e já afirmando que será o maior salário do Corinthians. Isso é péssimo para ele. É que ele ainda, nessa primeira entrevista, revelou ter uma cabeça, digamos, ele tem consciência. Ele falou até sobre essa questão do salário divulgado. Ele falou sobre onde o Antônio Oliveira pretende utilizar, onde ele gosta de jogar mais confortavelmente. Eu acho que ele respondeu várias perguntas de uma forma bem direta, mas eu acho que o que estão fazendo com ele, e aí no lado do Flamengo é aquilo, como não é nosso, não contratamos, aí tem um certo desdém, mas o que me preocupa de fato é a carreira dele, ele atender às mínimas expectativas, né? E não ficar uma coisa turbinada de uma forma que poucas vezes eu vi no futebol brasileiro. Como ele não tem história anterior no futebol brasileiro, é diferente quase todos os casos que a gente cita. O cara começou aqui, depois foi lá e agora está voltando. Ele está vindo pela primeira vez. Não sei se vocês repararam uma cena muito curiosa, né? Porque tem a recepção dele no aeroporto, o funcionário do Corinthians, acho que é o filho dele que sai antes, a quantidade de malas que vem atrás. Não sei se vocês repararam isso. Porque o cara tá vindo pisar no Brasil pela primeira vez na vida, depois de décadas. Malas, 46, mesmo, né? Pra deixar Arnaldo. claro, né? A gente não tá falando que vem um monte de mala, gente chata atrás dele. Malas de fato. Não, 46 malas, valizes. 46. Valizes, isso. É bom o Rodrigo falar e a Mili tem a conta certa. 46 valizes, não malas sem alças. Os malas sem alças também estavam em alguns momentos rodeando. Mas, Dando entrevista lá na Gávea. Exatamente, também. Mas eu acho, Marília, que não menos pela declaração do Marcos Braz ou outro dirigente de um clube que não contratou no final, e mais pela expectativa que eu acho que o torcedor do Corinthians tem. Eu acho que é necessário ter uma certa cautela com o jogador, que vai ter uma adaptação, acho que dificilmente imediata, acho que vai ter alguns. E uma função que já tem mais de 30 anos, ele não é um garoto, ele não vai ficar correndo em todas as questões do campo. Então, calma, como diria a sua filha, torcedores, calma com o Igor Coronado. Ele é um jogador que pode ajudar na temporada do Corinthians. Ele não vai ser o melhor jogador do Corinthians, na minha visão, isso a gente já pode falar. Para mim, o melhor jogador do Corinthians nessa temporada, por a gente ver a temporada anterior aqui no país vizinho, ver o potencial que ele tem, e o fato de ter sido o melhor meia do Campeonato Argentino, e deu um cartão de visita nesse gol de falta contra o Palmeiras, num jogo importante, vai ser o Rodrigo Garro, que, segundo o Coronado, aí que é maravilhoso, joga na mesma posição dele, tem mais ou menos a mesma característica. E aí o treinador vai ter que tentar armar um time para os dois jogarem bem juntos. Então, calma, Coronado. Ele tá calmo. Acho que o entorno fizeram muito auê em cima da contratação dele, e eu temo que ele tenha uma dificuldade de atingir tanta expectativa assim. Eu queria ter colocado nessa enquete, vou pedir para você deixar seu voto, deixar seu like. O Tirone já está mandando mensagem no meu telefone com o ciúme do Arnaldo, que horas eu vou devolver o Arnaldo. Calma, Eduardo, já vou devolver o Eduardo para você, mas eu preciso ganhar dele em likes. Faltou a opção, Mili, ambos. Reflete a realidade, o fato de estar exagerada a expectativa e a chegada e as notícias sobre a contratação do Igor Coronado. E é um pouco de dor no cotovelo do jeito que a declaração foi dada, não exatamente pelo efeito que esse jogador teria ou terá jogando no Corinthians. Mais cedo, de novo, a gente faz autopropaganda aqui, auto-merchan. Eu falei dessa crueldade que o Arnaldo citou. Por conta de ter vazado informações sobre os valores do Igor Coronado, o próprio novo diretor financeiro do Corinthians, o Corinthians, na verdade, emitiu uma nota para dizer e discriminar, igual nota fiscal, por que o Igor Coronado vai ganhar quase 2 milhões de reais somadas aos vencimentos entre salário, imagem, luvas, como chama? Intermediação, sei lá mais o que vai ter
nos vencimentos mensais dele para ser mais fiel ao que significarão os quase 2 milhões de reais. Como ele próprio disse na coletiva, é muito dinheiro. Mas agora fica parecendo que a extravagância do Corinthians é o Igor Coronado. Que o problema das finanças do Corinthians é o Igor Coronado. Que o Corinthians tem problemas, tem uma folha salarial alta por causa do Igor Coronado. E que daqui a pouco nós vamos chegar no extremo que vai ser assim, para que não pagou o estádio e contratou o Igor Coronado? Como se estivesse dentro da mesma expectativa. Eu tenho a impressão que a torcida do Corinthians se preocupa menos com as finanças do seu próprio clube do que os outros times se preocupam com as finanças do Corinthians. Mas, de qualquer maneira, a torcida, o jogador está numa situação agora que ele virou a caricatura da gastança do começo de ano da nova gestão do Corinthians. E, por exemplo, se você for somar tudo, o Corinthians está gastando mais dinheiro no decorrer do contrato com o Matheus França do que com o Igor Coronado. Uhum. Não, e não só isso, você listou todos os problemas do clube para fora. E os problemas que isso causa para dentro também. Porque assim, aí o Wesley vai correr para caramba, se destacar e ganha 1/10 do que ganha o Coronado. Sei lá, outro qualquer. Por que o Coronado, vamos supor que o Coronado não comece bem, comece mal, precise de jogos aí para se adaptar. Pô, esse cara não joga tão bem quanto eu, por que eu tô ganhando? Assim, é tudo muito complicado, né? Eu concordo com isso que você falou, Marília. As coisas precisam... Só para deixar claro, eu acho que a crueldade é que fica o foco no quanto dinheiro o Igor Coronado vai colocar no bolso. Quando o foco tem que ser quanto dinheiro o Corinthians está tirando da conta dele. Não importa para onde está indo. Eu acho que a torcida tem que desgasta, não com quanto o fulano ganha. Não, assim, eu não sei se a torcida do Corinthians está preocupada com as finanças dela ou não, porque a gente às vezes fala a torcida do Corinthians, a torcida do Flamengo, a gente não tem a percepção da torcida inteira, né? Tem uma percepção de uma parte, né? Mas se ela não está, ela deveria estar, viu? Porque o diretor mesmo deu uma entrevista para a gente falando que fechou janeiro com 40 milhões a menos. Então, é bastante dinheiro. Eu não sei se é o Igor Coronado, outro jogador e tal, mas em alguma parte o clube tem que economizar para começar a fechar esse buraco, né? Assim, acho que tem uma situação preocupante ali, sim. Não acho que tem que focar num jogador só, mas tem uma questão ali que tinha que ter uma redução de gastos nesse início de gestão. Aí o que a gente está vendo é uma manutenção de gastos igual, vamos botar aqui, pelas informações que a gente tem, a gente vai manter a folha igual a que era do ano passado, que era 20 milhões, e vai gastar o dinheiro do Moscardo em aquisições. Né? O que ele vendeu o Moscardo vai gastar em aquisições, então vai empatar. Só que, para a situação que estava, 35, 40 milhões de déficit em janeiro, eu acho que tinha que reduzir, né? E economizar. O que eu entendo que a Marília falou, e eu concordo, é que as coisas não são tão ligadas como elas parecem. Elas não são também, então, a nossa tarefa é complexificar, né? Também estou com o Rodrigo, assim, o principal do Corinthians agora é ter essa auditoria, como eles chamaram, consultoria, não era mais auditoria. A consultoria da Ernst Young, que está fazendo lá o levantamento do que aconteceu no Corinthians nos últimos anos, para a gente entender o que aconteceu no Corinthians nos últimos anos, né? Porque, assim, é uma dívida colossal. 1,6 bi é muito dinheiro, né? Essa dívida também precisa ser destrinchada. Parte é estádio e parte é custos, né? Mas tudo bem, é uma dívida alta. Então, precisaria haver o quê? Dar contornos a essa dívida. O que fizeram Fluminense e Palmeiras? Não é que os clubes não estão endividados. Eles entenderam qual é o tamanho da dívida, qual é o desenho dessa dívida e traçaram um planejamento. O que está dando aflição a quem está prestando atenção no que faz o Corinthians é que isso ainda não foi feito. E precisa ser feito. E precisa ser comunicado. Olha, a dívida é essa, tudo bem, já sabemos. O que aconteceu no passado foi isso, está aqui a consultoria, diligência, não sei como eles estão chamando, não é mais auditoria, mas era, agora mudou, também não sei porquê. E o nosso plano é esse. É uma questão técnica. A auditoria precisa ter umas características X que esse levantamento não tem. É só uma questão técnica, mas sim, está sendo um levantamento bem minucioso e tal. Mas é só uma diferença técnica ali do que é consultoria e auditoria. O que eu estou dizendo, Rodrigo, é que isso foi anunciado como auditoria pela diretoria. Depois que ele venceu, vamos fazer uma auditoria, a auditoria será muito bem feita. Quando ele ganha, deixa de ser auditoria.
passa a ser consultoria e diligência. Motivos técnicos, enfim, ele talvez não soubesse antes, pode ser, ou talvez ele soubesse. É só essa questão que eu estou colocando. Então, isso precisa ser feito. A dívida precisa ser apresentada, o planejamento de como resolver isso. Que aí, essa aflição que eu, por exemplo, estou sentindo, eu deixo de sentir. Porque é claro que o Corinthians precisa montar um time. Por isso precisa montar um time. Talvez não contratar tanta gente, tirar mais gente do terrão. Wesley, que pode ser um destaque na temporada, está vindo do terrão. Vocês estão vendo a campanha que o Murilo está fazendo lá fora, né? O zagueiro que o Corinthians vendeu. E a gente poderia dar uma lista, né, de gente do terrão que poderia estar aqui, mas não está. Então, eu acho que é isso. A gente precisa ter essas coisas estruturadas. Está aqui o planejamento. É assim que vai ser feito. E não temos. Então, está me dando, sim, um pouco de taquicardia. Ver o tamanho da dívida e ver que o Corinthians segue gastando. Eu preciso entender o que vai ser feito. Como fizeram Palmeiras e Fluminense. Está lá. As dívidas estão administradas. Estão sendo quitadas. Eles continuam contratando. Está tudo sob controle. Vai ser difícil um time chegar na situação do Flamengo. Não vai ser impossível, mas vai ser difícil. E está tudo certo. Está tudo certo. Vamos administrando a dívida até conseguir quitá-la, mas precisa haver um planejamento. E o Corinthians ainda não mostrou para a gente qual é esse planejamento. Voltando ao Flamengo, para onde o Igor Coronado não foi, porque ele estava jogando na Arábia Saudita e não tinha jogos por ano o suficiente, nem rendimento, eu queria que o Rodrigo me falasse que o Flamengo joga hoje, né, para completar a rodada aí, pode passar de novo o Fluminense, pelo mesmo saldo de gols, tem Fla-Flu no final de semana. Você junta já o jogo do Boa Vista hoje, por favor, Rodrigo, com o arremate da sua apuração dessa história, dessa disputa pelo Igor Coronado. Disputa está entre aspas, por favor, me entendam. A informação que ele deu ali sobre o contato do Matheus já tinha até sido publicado por uns colegas do Globo Esporte, que teve um contato do Matheus. Mas a diretoria do Flamengo, de fato, não foi atrás. Ela não entendeu da mesma forma, ali após esse contato ali, ela não entendeu que devia ser feita nenhuma proposta. E por quê? Há um entendimento dentro do departamento técnico de futebol. O discurso do Braz pode não ser tão técnico, mas esse embasamento, teoricamente, é técnico ali dentro, de que jogadores vindos do Oriente Médio têm dificuldade não, mas demoram um certo tempo para adaptação. E que o Igor Coronado, por ser um jogador que tem 31 anos, e aí a gente tem que entender também o contexto de por que essa pergunta foi feita por Braz. Teve campanha da torcida do Flamengo em rede social, essa novidade que tem de uns anos para cá, né? Falando que precisava contratar, porque precisava de um meia e tal, não sei o quê, e citando o nome dele. Então, acho que por isso que entrou na pauta ali da coletiva. E há um entendimento no departamento técnico do Flamengo de que um jogador vindo do Oriente Médio demora para se adaptar. É citado, inclusive, o Everton Ribeiro, que obviamente foi um jogador que deu certo no Flamengo, mas que no primeiro ano, que foi 2017, ele demorou um pouquinho para engrenar. Eu fui até procurar os números do Everton para ver se batia, né, no SofaScore e tal, não sei o quê. Ele chega em 2017, já faz um campeonato brasileiro já de um nível bem bom, tanto que ele tem uma nota 7 aqui, que é uma nota boa, mas, de fato, no ano seguinte, 2018 e 2019, ele joga melhor, joga numa rotação maior, produz mais, tem mais passes-chaves, mais assistência. Não é que é assim, uma explosão absurda, mas ele vai entrando mais no ritmo. Mas eu acho que são comparações difíceis, porque o Everton já tinha jogado brasileiro, voltou com 27 anos, ou seja, muito mais novo que o Igor. Então, eu acho que, contando tudo, a idade do Igor, o fato dele nunca ter jogado numa liga uma competitividade da brasileira, né? A saudita tem menos competitividade, esse caldeirão todo pesa numa análise contra ele. E que eu concordo com o Arnaldo, do que a gente viu, e eu vi pouco, 2 jogos, ele parece muito bom jogador, mas dentro de um contexto que a gente vai ter que ver como é a adaptação. Eu concordo com vocês quando vocês falam Star Wars e tal. A questão dele aqui é uma grande incógnita, não é nem você determinar que vai ser, que ele não tem como jogar aqui porque acabou de vir da Arábia Saudita, nem que ele vai explodir, todo mundo que está falando o contrário, que ele vai ter dificuldade de apostas, está errado. Entendeu? Assim, eu acho que é um meio do caminho, e a análise no Flamengo era essa, de que há uma dificuldade, os jogadores demoram um pouco para engrenar, e quando é um jogador um pouco mais velho, isso ia demorar ainda mais. Como o time precisa de jogadores para agora, para essa temporada, não faria sentido
ir atrás dele, até que é um custo, ele não é barato, né? Como se viu aí pelas revelações do Corinthians de 2 milhões de reais. Então, você põe o custo, põe o fato de ser um jogador que talvez não se adapte completamente tão rápido e tal, acaba tendo todo esse contexto. O Flamengo hoje, no jogo contra o Boa Vista, se ganhar, passa o Fluminense. Provavelmente no fim de semana o Fluminense é capaz de botar o time em reserva, porque tem a Recopa quarta-feira e na outra quarta. Então, Flamengo e Fluminense se encaminham para ser primeiro e segundo da fase de classificação. E aí você vai ter ali uma disputa. O Vasco está mais próximo de uma vaga e o Botafogo tem dificuldades para entrar porque o Nova Iguaçu está na frente. Mas pelo Flamengo e pelo Fluminense, esses jogos finais acabam sendo tem pouco valor, digamos assim, competitivo. Tem valor de rodar o time e testando experiências e tal, mas são jogos que é mais para carimbar a vaga até para as semifinais do Carioca.